Bem-vinda ao programa pela primeira vez, né, Obrigada. doutora Emanuele? Olha, tem um sistema digestivo aqui. Não é lindo? Eu acho lindo. Tudo direitinho, muito bom, né? Aqui é o intestino, esse grandão, é isso? Isso, na verdade nós temos o intestino delgado, que é o intestino fino, né, que é essa parte aqui, e o intestino grosso, que é o cólon, que é essa armação aqui. Entendi. Bom, quando a pessoa tem essa síndrome do intestino irritável, o que acontece na digestão, no processamento, no intestino? Isso é muito bom entender, muito importante entender, porque é um problema na função, realmente, o funcionamento que está alterado. Do intestino? Do intestino. Sei. Na verdade, é todo o trato gastrointestinal, porque mas especialmente o intestino, né? Nessa síndrome, o mais afetado é o intestino. Como você falou anteriormente, não tem nenhuma alteração anatômica, né? Então, não tem uma lesão, nada, é a função dele. Como que é a função, então, basicamente, do nosso trato gastrointestinal? A gente se alimenta pela boca, desce pelo esôfago, estômago, intestino fino, que é o intestino delgado, e depois intestino grosso, que é e colo, Cadê que é a o mesma delgado, coisa. hein? O delgado é toda essa parte. Sai daqui, olha, aqui começamos o duodeno, daí essa parte, todo esse emaranhado que a gente vê Entendi. aqui. Isso aqui é o quê? Mas é contínuo, é um tubo só. Isso aqui é o fígado. Ah, tá bom. Mas é um tubo só, entendeu? Na verdade, todo esse emaranhado que a gente vê é um tubo que está contínuo. Então, ele tem mais ou menos de 5 a 7 metros o intestino delgado. E depois vem o intestino grosso, Com que quantos é o colo. metros, mais ou menos? Com mais ou menos 1 metro. Tá? 1 metro. É variável. Então tem mais ou menos quantos centímetros? de 5 a 7 metros de Ah, delgado. metros, desculpa. De delgado e depois mais ou menos aproximadamente 1 metro de cólon. Nossa, gigantesco É, intestino. É bem muito grande. importante o intestino funcionar direitinho. Com certeza, é importantíssimo. E o que acontece? Nós temos um peristaltismo. Peristaltismo é uma onda que vem trazendo todo o alimento, a propulsão do alimento que vai da boca até o ânus, certo? E ele tem que funcionar, isso é como funciona, né? Assim, essa onda vai andando, empurrando, fazendo com que todas as enzimas digestivas se misturem com o bolo até formar as fezes propriamente ditas, né? Então, quando o alimento chega nessa região do intestino grosso, ele chega geralmente bem líquida e essa parte, a principal parte, vai absorver líquido, a água das fezes, até sair as fezes como a gente conhece, formadas, né? As fezes quando estão adequadamente formadas. Então, o que acontece? Que tipo de informação que você manda pro intestino? O problema, é isso que eu ia explicar agora, que é um sistema nervoso autônomo. A gente não tem essa consciência, não é que a gente pensa o intestino funcione agora, né? Porque tem um monte de gente com o intestino preso. Exatamente. Senão só faltava... Seria não ótimo, nossa. Não é, o sistema nervoso autônomo, a gente não tem controle sobre ele, mas Tá. manda sim, é o cérebro que manda todas as informações do peristaltismo, por exemplo, Entendi. certo? Como funciona. O que acontece na síndrome do intestino irritável? A gente tem uma desconexão, um problema nessa relação do cérebro com o sistema nervoso do intestino. Então, a informação ela vai de forma descoordenada. Como você falou anteriormente também, a ciência ainda não tem uma explicação muito precisa de como isso acontece, mas a gente sabe que acontece de forma descoordenada. Então, o que acontece? Aquele peristaltismo que deveria definir um fluxo adequado da fezes pelo intestino grosso, às vezes ele vem muito forte, então o paciente passa muito rápido por aqui as fezes, o paciente evacua várias vezes ao dia. O tempo não Muita diarreia, deve Muita ter. diarreia, porque não dá tempo E aí de os absorver. sais minerais vão todos embora. Vai tudo junto. Sei. A água, então as fezes ficam líquidas. Por isso que, como no cólon é absorvida a água, quando acontece isso, fica muito líquida. Quando acontece o contrário, por exemplo, alguns pacientes é o contrário que acontece. Fica duro. Fica duro, porque fica muito tempo ali. Às vezes os movimentos são lentos, às vezes é uma questão de ter alguns movimentos Alimentação espásticos. também. A alimentação tem muita A gente já vai falar de alimentação, tá Muita tudo aqui, relação. várias coisas aqui que a doutora vai falar. Então deixa eu ver se eu entendi. Vamos Porque lá. o público tem que entender direitinho, né? Que às vezes o Claro. médico, né? Vocês estão acostumados com isso todos os dias, né? Claro. Então, a pessoa que come alguma coisa e sente, ou vai muito ao banheiro rapidamente, diarreia, tem dor abdominal. Isso. E a gente tem um slide da barriga inchada também, aquela barriga que fica. A gente pode falar que pode ser a síndrome do intestino Pode ser síndrome do intestino irritável, né? irritável, sim.
Mas existem muitos sintomas associados e um muito frequente é exatamente a distensão abdominal, queixa de gases, flatulência, desconforto importante. Às vezes o paciente se queixa também de esforço evacuatório, sensação de evacuação Sangra incompleta. também, muitas vezes? O sangue não é característico, Não pelo é? contrário, ele inclusive é um sinal de alarme. Ah, é? Muco nas fezes, sim, é muito frequente. Então Sei. a presença de muco é bastante frequente na E alarde do que o sangue? Na verdade, Deve ser outra coisa, né? exatamente. A nossa preocupação é, pode ser alguma outra coisa. Claro que, como é muito frequente o sangramento ser de doenças orificiais, hemorroida, Sei. fissura anal. Então, muitas vezes o paciente tem, sim, síndrome do intestino irritável e o sangramento é por causa de problemas em paralelo. Mas quando o paciente vem com a história de sangramento, a gente tem que acender uma luzinha ali que pode ser alguma outra coisa, algum problema anatômico. Então, alguma quando lesão. tem pelo menos esses 3 sintomas, tem que ir ao médico. Aliás, tem que ir ao médico Com já certeza, antes, né? com certeza. Mas tem que ir ao médico e vai fazer... Que exames que a pessoa faz? Porque através do exame não dá pra ver, é mais o histórico, né, doutora? Exatamente, exatamente. Mas vai fazer um ultrassom abdominal, vai fazer... Na verdade, a síndrome, o diagnóstico dela é clínico. Ah. É clínico. Então, se o paciente chega com as características, né, bem certinhas da síndrome do intestino irritável, sem nenhum sinal de alarme, tanto na história do paciente quanto no exame físico, né, a gente faz o exame físico. O ideal é que o paciente tenha pelo menos um hemograma recente para a gente ver também se não tem uma anemia, que seria um outro sinal de alarme. Mas, assim, não tem obrigatoriedade de fazer um exame. Sei. Tem algumas coisas, depende da idade do paciente, a gente vai fazer, sim, alguns exames complementares, mas não é obrigatório para o diagnóstico da Você síndrome. falou em idade, isso acontece mais, a gente tem um público da terceira idade bem grande, acontece mais na terceira idade ou não? Não tem a ver com idade? Não, na verdade pode acontecer em todas as idades, tá Sim. bom? Mas A incidência é maior, não? Não, a incidência maior são em mulheres jovens abaixo de 45 anos. Gente, a gente tem uma personagem que é a Letícia Helena da Silva Bom Tempo. Ela tem esse problema, então eu quero abrir para nós duas, inclusive a gente está, olha, a Letícia já está posicionada no Skype. Já pode chamar? Ela já está me ouvindo? Pode? Bom dia, Letícia, tudo bem? Tudo bem, bom dia, Maria Cândida. Eu tô aqui com a doutora Emanuele, super especialista. Você já deve ter passado também por vários médicos e você tem essa síndrome. Conta um pouquinho, resumidamente, a sua história. Bom, eu descobri que eu tinha a síndrome do intestino irritável com 17 anos, na época do colegial, que eu passava muito mal, né, na escola, direto tinha que ir embora. O intestino, ele era totalmente desregulado, entre solto e preso, as dores. Então, eu procurei um gastro. Ele me pediu vários exames, dentre eles endoscopia, exames de fezes, ultrassonografia do abdômen e exames de sangue completo. Todos os exames deram ok, não deram nenhuma irregularidade, não deu em nada. Ele falou que meu estômago era perfeito e pela exclusão e pelos sintomas que eu apresentei a ele, ele me diagnosticou como síndrome do intestino irritável. Na época, ele falou que era de cunho emocional, pediu até para eu fazer um tratamento psicológico, né? Para eu tratar assim, a minha ansiedade. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e me passou alguns medicamentos para controlar os sintomas. Letícia, vou te pedir um minutinho, quero passar para a doutora Emanuele. Pode ser de fundo emocional, como ele falou? Com certeza tem relação com o lado emocional. Tem forte relação com o lado emocional. Pacientes ansiosos, pacientes deprimidos são mais sujeitos a ter a síndrome. É muito comum, inclusive, o paciente às vezes chega falando: olha, eu vim de férias, saí de férias, agora voltei, tô ótima. E o contrário também, quando tá em época de prova, prestando vestibular, fica daí é que nem pessoa que tem gastrite. Mas seria no... Que tem a questão... Exatamente. Seria no intestino, vai afetar ou enxaqueca. O dela vai ser no intestino, né? Exatamente. Letícia, você tem alguém na sua família que tinha esse problema ou que tem problema intestinal, alguma coisa ou não? Sim, as minhas tias, elas têm muitos problemas, né, também, os mesmos sintomas que eu, mas elas não foram diagnosticadas ainda. Sei. Mas elas sofrem os mesmos sintomas que eu. Que remédio que você toma ou tomou?
Aí eu já tomei remédios para gases, né? Luftal, Dimedicona, antiácidos também e remédios para proteção também do estômago, né? Tá. Como o omeprazol. Hoje você tá com quantos anos? 28. Bom, então já se passaram aí 11 anos. 11 E você anos. continua fazendo esse tratamento? Só quando as crises acontecem, né? Tem uns 3 anos pra cá que eu fui eliminando alguns alimentos, né? Por observação mesmo, que me davam as crises assim mais fortes. Então eu procurei uma nutricionista também para me acompanhar na eliminação desses alimentos, para não fazer sozinha. E que me ajudou muito a amenizar os sintomas, mas até hoje eu convivo com eles. Semana passada mesmo eu tive uma crise muito forte e depende muito assim do meu emocional e também da minha alimentação. E recentemente, há 4 meses atrás, eu comecei a fazer um tratamento com uma psicóloga e que me ajudou bastante. Ótimo. Letícia, quero te agradecer a sua entrevista aqui, deixar o seu Instagram, que é LEH_fit_, para as pessoas também que tiverem dúvidas, entrarem em contato com você. E presta atenção que a doutora vai falar aí de tudo que você falou até agora e da alimentação, tá bom, Letícia? Ok, Muito obrigada, obrigada. bom dia pra você. Bom, tenho várias perguntas com relação ao que ela falou. Claro. Esses remédios, omeprazol e tudo, um monte de gente fala, não sei se funciona. Necessita, porque o problema dela é intestinal, né? É intestinal, exatamente. Não tem nenhuma medicação que vai levar à cura da doença, né? Então, isso é importante, nós não temos a cura até então. Mas é indicado você tomar remédio? Tem medicações que são indicadas, sim, especialmente para os momentos de crise, quando o paciente está com aqueles sintomas mais exacerbados, porque essa síndrome ela atende a ter sintomas recorrentes, então períodos de acalmia, períodos mais exacerbados. Então, nesses períodos em que os sintomas estão mais fortes, sim, é comum usarmos medicamentos. Que medicação que você usa tem geralmente? uma linha de... Tem muitos medicamentos. Tem né? muitos. Mas os mais comuns são os antiespasmóticos, Sei. que vão mexer exatamente nessa questão daquele peristaltismo que eu falei que está Sei. descoordenado. Então, E vão vai tentar aliviar um ajustar. pouco, não vai? Exatamente. Seria equivalente a uma pessoa quando tem metabolismo acelerado? Ela tem o peristaltismo? Se bem que pode ser devagar Pode ou ser o contrário, entendi. exatamente. Isso depende então- muito e, inclusive, pode alternar, entendeu? A mesma pessoa, como ela falou, que tem momentos de intestino preso, intestino solto, então isso alterna. Então, na verdade, oscila, não precisa ser A obrigatoriamente... pessoa, ela tem que procurar um médico, obviamente. Claro. Laxante não é bom, né? Então, existem circunstâncias que a gente prescreve. O médico, né, gente? Sim, Importante para saber qual é o melhor laxante no seu caso, em que momento usar, mas é um dos medicamentos que são usados, sim. Como os antidiarreicos também, em algumas circunstâncias. Tem antidepressivos. É constrangedor. Você tá num restaurante, de repente, com alguém e tal. É muito constrangedor, né? Doutora, eu quero já mostrar uma dúvida da Rita e depois a gente vai para alimentação. Bom dia. Qual a diferença entre a síndrome do intestino irritável com excesso de gases? Os sintomas são os mesmos, pois tenho dores no abdômen e não sei o que é. Fiz ultrassom e está tudo bem. Rita de Cássia de Avaré, São Paulo. Então, Rita, na verdade, os gases são... A consequência da síndrome. Eles fazem parte da síndrome, eles estão na síndrome, sim. É claro que você pode ter gases e não ter o diagnóstico da síndrome, né? Mas é muito comum os pacientes, como eu falei, queixar de distensão abdominal, Sei. gases, flatulência, eructação, aquela coisa de ficar arrotando. Também, porque todo o trato Não é gastrointestinal... refluxo, Também pode ser, mas é porque todo o trato gastrointestinal está alterado nessa síndrome. O que é mais clássico, não vamos nos manter... Você porque falou, porque eu sou mãe de pré-adolescente. Ah. Pré-adolescente não tá nessa de ficar rotando de brincadeira, viu? Porque é impressionante como eles gostam de fazer isso. Bom, não, pode mas, continuar. olha, até enxaqueca, dispareunia, que é a dor à relação sexual. Se a gente for entrar em todos os sintomas assim, realmente fica muito amplo, existem muitos sintomas associados. Mas se mantendo as questões abdominais, que é o mais característico da síndrome, então é muito comum os gases, né? A gente vai, quando falar, eu acho que um pouquinho do alimento, a gente vai entrar um pouco nisso. Peraí, eles puseram a plaquinha, essa baixo teor de Food Maps. Food Maps, na verdade, tem um O a mais aí. Tá bom. E o que quer dizer? Então, na verdade, FODMAPs é uma sigla, né? Que são dos carboidratos que, quando chegam no intestino, as nossas bactérias
fermentam esses carboidratos produzindo os gases. Sei. Então, na verdade, os FODMAPs seria os oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos fermentáveis e polióis. Nome... Traduz, Mas- doutora. O que não deve... Isso aqui não deve comer, pelo jeito, né? Não, na verdade, esses aqui. Então, é uma lista enorme, gente. Isso aqui são apenas alguns exemplos, tá? Que a gente diferenciou. Por isso que o que ela falou é muito interessante. Buscar a ajuda de um nutricionista, porque não é fácil de fazer isso sozinho, tá? Uma coisa que eu sempre falo para os pacientes é tentar fazer uma agendinha, dizendo, olha, realmente, hoje eu tive o sintoma mais forte. O que eu comi, o que eu me alimentei. Tentar detectar... Prestar atenção, porque quando você chega no médico, você já tem todo... Porque o médico... Faz muita diferença. Deve ser muito difícil pro médico também, a pessoa não sabe quando, como... Até mesmo que o que faz mal pra mim, não necessariamente vai ser o que vai fazer mal pra você. Então é muito interessante o paciente começar a fazer essa agendinha e observar. Tá bom. Mas de qualquer forma, a gente quando vai tentar fazer uma alimentação direcionada para esse paciente, a gente tem como evitar esses FODMAPs, que são o quê? São os alimentos, no final, qual é a preocupação que a gente tem? Dos carboidratos que são mal digeridos, então que eles chegam em maior quantidade no cólon, sendo um substrato para essas bactérias que a gente já tem no cólon, fazerem a fermentação e quando elas fazem a fermentação, se produz maior quantidade de gases. Tá. Então fica a distensão, né? Vamos enumerar aqui o que a gente deve evitar, então. Não, desse lado, então, a gente tem os alimentos com alto teor de FODMAPs e desse lado com baixo teor. Tá, então alguns exemplos que a gente mostarda, tem. por exemplo. Mostarda. Eu adoro mostarda, mas pra mim não faz mal, ainda bem. Então, exatamente. Isso vai acontecer na dieta, o que a gente faz? Então, a gente primeiro tenta ir retirando a maioria dos alimentos, ou de preferência quase todos, que tenham alto teor de FODMAP, e depois a gente vai, aos poucos, introduzindo. E o paciente vai percebendo, olha, isso eu faz introduzi mal, o abacate, foi tudo bem, não senti nada. Mas quando eu introduzi a manga, realmente eu me senti mal. Então, Tem gente que com manga realmente faz mal. Pimentão, então. Pimentão tem muita gente, né? E todos os alimentos, na verdade, eles podem estar fazendo mal para você. Depende Que do seu organismo, os com claro. alto teor de FODMAP são os mais comuns, a gente parte tirando deles, Mas, entendeu? doutora, esse negócio de ketchup e mostarda é tudo muito condimentado. Tá tudo errado, não, né? Aí, tá tudo errado. não é verdade? Já não Bom, deveria comer ninguém, né? Cebolinha, tem um pra gente que faz mal. Tem umas pessoas que faz mal. Também. Alho. Também. O milho, parece tão milho. natural, milho Então, na praia. maçã, pera, tantas coisas, né? Tão inofensivas, Então, né? mas iogurte também? E iogurte, na verdade, os derivados, a lactose também, ela é um disacarídeo também tá. fermentável. Então, e os derivados, mas também tem os queijos, aqueles queijos mais secos, tipo parmesão, que tem menos que delícia. Tudo Muito dá para negociar, por isso que eu acho muito interessante ter o acompanhamento de uma nutricionista. Sei, junto com o médico, Com certeza, o não, gastroenterologista. com certeza. Certo. Quem vai fazer o diagnóstico, quem vai passar as medicações é o gastro. Agora, essa questão da dieta, especialmente quando a gente vai partir para esse tipo de dieta, que às vezes é mais para o paciente, mais difícil no começo, até se adaptar, o nutricionista ajuda bastante. Aqui, a pimenta, pode? Então, exatamente, na questão de, vamos lá, o que a gente está falando, dos FODMAPs, ela tem baixo teor de FODMAP. Olha, então pimenta... Não, nesse problema, não é uma coisa que a gente já tira de cara. Mas essa pimenta é a pimenta natural, não é aquela que eles fazem aquele molho de pimenta. Ai, Você cara. senta no interior, põe aquela garrafa, sabe, de pimenta e tem um monte de coisa, um monte de óleo. Essa daí tem que tomar cuidado. Não, com certeza. Estamos falando de produtos naturais, Tá. né? Esse aqui, o que é? É orégano. A orégano. Também, que tem baixo teor de FODMAP, como azeitonas, bananas, cenoura. Todo desse lado, olha, tá vendo? Tem frutas de um lado, frutas do outro. Alface. Exatamente, alface. Mas o que eu acho interessante a gente mostrar a questão das frutas também aqui, é porque é muito clássico o paciente com comida gordurosa, pesada, passar mal, não há síndrome do intestino irritável. Mas às vezes o paciente fala, mas eu já tirei tudo que é gorduroso, pesado, e ainda tenho desconforto. Então. Mas vejam que, né, alimentos, frutas, às vezes... Inofensivo, No né? caso do Mas a paciente- maçã teria o quê, por exemplo? Ela tem exatamente, na verdade, ela tem os oligosacarídeos e os polióis nela. Né, dessa siglazinha que eu falei, né, que são os FODMAPs.
Ela tem a maçã, tem os dois ainda por cima, alto teor dos dois, tanto dos oligosacarídeos quanto dos polióis. No fundo você tem que entender o seu metabolismo e você vai sentindo e ver o que você tem problema e vai evitando. Exatamente, exatamente. Que o objetivo é esse mesmo, aos poucos ir reintroduzindo os alimentos e o paciente ver aquele que ele tolera e aquele que ele não tolera, Exatamente. né? Por isso que tem a famosa intolerância hoje, né? Um monte de gente... Bem na moda, Só né? última pergunta, você falou carboidrato, né? As pessoas questionam muito hoje o carboidrato e você falou de fermentação. O carboidrato, ele bate ele fermenta... Os açúcares que chegam, quanto menos digeridos eles forem no nosso trato gastrointestinal e chegarem sendo o maior substrato para as bactérias que já estão ali, mais elas vão fermentar e produzir mais gases de extensão abdominal. Doutora Emanuele, quero convidá-la para vir outras vezes ao programa. Obrigada, pra gente falar, porque tem muito assunto ligado à sua área, né? Quero deixar o Instagram, gente, lembrando que no Instagram deve ter dicas, né? Tem bastante. Mas, importante, se você sofre com essa síndrome ou com outras, você tem que consultar um médico, Com né? certeza. Então, o Instagram da doutora é Emanuele Vilela, com 2 L's, Belczak. Ela é mulher do Dr. Belczak, que Isso, acho que inclusive vem semana que vem, né? Ele vem semana que vem. Eu acho que ele tá pra vem vir, semana sim. que vem. E também o especialidadesmedicas.med.br é o site. É o site. É isso? É o site, E você isso. explica várias coisas. Temos blog. Então eu quero agradecer. Aceito perguntas também. Com certeza. Ai, que bom. Então, doutora Emanuele Lima Vilela Belczak. Contatos Instagram, Emanuele Vilela com 2 L's, Belczak, já está na sua tela. E o site especialidadesmedicas.med.br. Muito obrigada, doutora, ter vindo Obrigada, aqui viu? esclarecer aos nossos telespectadores, porque é um assunto muito importante. Última perguntinha. Diga. Quantas vezes por dia... todos os dias tem que funcionar o intestino? Não obrigatoriamente. Em termos de frequência, o que é aceitável é de 3 vezes por semana até 3 vezes por dia. Mas tem muitas outras coisas relacionadas pra gente dizer entre constipação. Até é uma boa pauta. Com certeza. Não, a gente pode falar de constipação. Olha aí, gente, a Verônica já tá aí.